o exercício da página 22, vou trocar aqui, ó, para você ver. Ó. Ai, falei que ia trocar e não troquei. Ai, Deus. Oi, Sônia. Ai, desconectou por isso. Ah, minha câmera integrada. Aí, Luiz também chegou. Ó. Aqui, exercício 3, página 22. A letra A a gente resolveu, deu tempo de resolver ontem. A letra B, nós não resolvemos. Falei, não adianta ficar na correria. Não adianta ficar na correria. Falei, vou resolver amanhã. E daí já termino esse aqui, já emendo para explicar novo conteúdo. Então, peguem aí o livro. Ai, meu Deus. Não achei. Pegue o livro aí, na página 22, exercício 3, letra B que ficou faltando. Na letra B, ele pergunta assim, só beber uma água aqui, gente. Letra B, ele pergunta assim, a intensidade, vou até escrever aqui, a intensidade da força que A exerce em B. Ou seja, se ele pergunta a intensidade da força, ficou parecendo espanhol, né? Intensidade da força que A exerce em B, ele quer saber a força exercida em B. É em B que ele quer saber, ó. É esse carinha aqui que ele quer saber, ó. Aí, como é que eu faço? Eu vou analisar o que está acontecendo de força com relação a B. Porque quem está exercendo força em B? A que está exercendo força em B. Mas ele quer saber B realmente. Aí, olhando para lá, o que eu tenho? Eu tenho uma força F aqui, ó, porque essa força F, A vai aplicar em B. Então, eu tenho uma força F e existe uma força oposta ao movimento que A vai fazer em B, ó. Desculpa. Existirá uma força oposta chamada força de atrito devido a essa força aqui provocada por A. Porque essa força provocada por A, ela promove uma aceleração, e uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. E daí o que eu vou pensar? Professora, como é que eu resolvo esse problema? Vou escrever em vermelho? Mas esse problema, de novo, você vai pensar. Força resultante, ó, igualzinho. Força resultante é igual a massa acelerada. Quem é a força resultante em B? Porque ele quer saber a força em B. Gabriele chegando. Quem é essa força resultante? Vai ser a força F, uma força F, FAB, que eu não sei qual é a força que A vai exercer em B. É isso que ele quer saber. Ó, a força AB menos a força de atrito, porque A vai fazer o seguinte, ó, tem aqui 2 potinhos. Aí, ó, eu vou aplicar uma força aqui, essa daqui vai ser A e essa daqui vai ser B. Eu vou aplicar uma força em A e A vai exercer uma força sobre B. B vai ter uma aceleração. Claro que A terá uma aceleração e B vai ter uma aceleração também devido a essa força aplicada. Porém, o meu papel, por ele apresentar rugosidades, ter atrito, contrário a esse movimento aqui, a esse sentido de movimento, o meu papel vai ofertar uma força de atrito oposta a essa força aplicada aqui. Então, a força resultante sobre esse corpo B aqui vai ser essa força que eu estou aplicando aqui, ó, menos a força de atrito, porque a força de atrito
ela é contrária ao movimento. Bom dia, Letícia. Ó, tá vendo? Eu tenho uma força F. Bom dia, Pro. Bom dia. Eu tenho uma força F aqui, que eu apliquei em A, e A vai aplicar em B. E por estar sobre essa superfície, esse corpo B vai sofrer essa força de atrito oposta. A força de atrito, gente, ela vai ser sempre oposta ao movimento. Sempre oposta ao movimento. O movimento está para cá, e essa força de atrito vai estar aqui, oposta ao movimento. Só no caso da caminhada. Para a gente ver. É um outro exemplo. Então, eu tenho a força de A sobre B menos a força de atrito. Tudo bem? Tudo isso igual a massa acelerada. Tranquilo? Tranquilo? Pode prosseguir, todo mundo? Entendido? 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 Ó, força AB. Não sei qual é essa força AB. A força de atrito vai ser menos, né? Mi vezes a normal. Vezes massa acelerada. Vou fazer passo a passo aqui. Aí, força AB menos. O coeficiente de atrito é 0,2. A normal vai ser a força peso. Como é que calculo força peso? Deixa eu colocar aqui assim. Força peso é massa vezes aceleração da gravidade. Mas a massa de quem? De B. Porque ele quer saber essa força atuando em B. Então, vai ser a massa de B, que é 2 quilogramas, vezes a aceleração da gravidade. Igual em B, que ele quer saber, de novo, qual que é a massa de B? 2. E a aceleração sofrida pelo sistema? 2. E agora é só encontrar a bendita força. Aqui vai ficar 2 vezes 2, 4, 0,4, 0,4 vezes 10, 4. Menos 4. Igual, aqui 2 vezes 2, 4. F de AB, isso aqui é menos, vem para cá, mais 4, mais 4, que é igual a 8 newtons. Ó, que bonitinho. Deixa eu colocar laranja, que eu tinha colocado laranja. Tranquilo, gente? Tranquilo? É só isso aqui, ó. Esse outro pedaço do exercício aqui a gente resolveu ontem. Tranquilo? Falem para mim se está tranquilo. Bota joinha, se não estiver tranquilo eu vou recapitular. Tranquilo? Sim ou não? Sim ou não? Mais ou menos, Pro. Tá, bora lá de novo, então. Peraí. Só aumentar aqui. O tamanho, senão eu não consigo enxergar. Então, eu tenho aqui, vou pegar um outro... eu queria os bloquinhos. Acho que eu vou pegar, fazer de madeira. Os bloquinhos, que aí ficaria mais fácil. Vou pegar um corpo assim. Um corpo... ó. É que uma massa é bem menor, né? Que uma coisa com massa menor. Vai aqui, ó. Vou aplicar uma força. Vou até colocar aqui. Assim. Vou aplicar uma força. Aqui é uma força F. Vou aplicar essa força sobre o corpo A. Esse aqui é meu corpo A. E esse aqui é o meu corpo B. Quando eu aplico essa força aqui, ó, olha o que vai acontecer. Os dois corpos estarão em movimento. E esses dois corpos, suponhamos que ele tem uma aceleração de 2 metros por segundo. Só que, se ele está perguntando a intensidade da força exercida em B, quem é? Ó, a intensidade da força que A exerce em B.
Porque se eu tirar aqui, se eu afastar, só A se movimenta. Essa força está sendo, essa força aqui, ó, esse F aqui, está atuando sobre A. E essa força exercida sobre A é que é exercida em B, ó. Tá vendo? Aí eu vou olhar, mas ele está perguntando qual é a força aqui em B, ó. A intensidade da força que A exerce em B. Eu quero saber B. Ó, sobre B, existe essa força aqui, F, essa força F chamada FAB, que é que A exerce B. Eu apliquei uma força em A e A aplica uma força em B. Então, a força exercida em B é a força AB. Por isso que eu coloquei força AB. E aqui, eu estou movimentando para lá, estou aplicando uma força em A, e A está aplicando uma força em B, por isso força AB. Porém, o meu papel, a minha superfície aqui, porque ele está numa superfície, essa superfície, ela não é lisinha, não existe superfície totalmente lisa, ela apresenta, ó, as benditas rugosidades, ó. O meu papel apresenta essas rugosidades? Apresenta. E daí, quando a minha força, eu apliquei essa força aqui em A aplica uma força em B, força AB. O meu corpo B está sofrendo a ação dessa força aqui, exercida por A, força AB, mas o papel oferta uma força de atrito oposta ao movimento. Então, meu movimento está para cá, a minha força de atrito está aqui, ó. E ela vem da onde? Vem do papel, ó. Ou seja, a força resultante sobre esse corpo é essa força aqui, menos essa, porque essa daqui é oposta ao movimento, ó. É essa força menos essa. Força resultante é a força resultado sobre esse corpo. Então, sobre esse corpo, existe uma força para cá e existe uma força para cá, que é a força de atrito. E daí a força resultante é o resultado disso aqui. É essa menos essa. Por isso que eu coloquei força resultante igual a massa acelerada. Mas quem é essa força resultante sobre B? É a força AB menos a força de atrito igual a massa acelerada. Massa acelerada é da fórmula. Aí, o Mi, ele tinha dado que é 0,2, 0,20, vezes a normal. Quem é a normal? Normal é igual a força-peso. Normal é a força-peso. Quem é a força-peso do corpo B? É a massa de B vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Tudo isso igual. Ele quer saber a força sobre B. Então, será a massa de B e a aceleração do meu sistema. Porque essa aceleração tanto é para A quanto para B. A massa de B, 2 quilogramas. A aceleração de B, 2 metros por segundo. E aí, agora é a matemática, vai ficar, ó, 0,2 vezes 2, 0,4. 0,4 vezes 10, 4. E esse 4 é negativo porque, ó o negativo aqui. Igual, 2 vezes 2, 4. Esse 4 vai para lá positivo, vai ficar 4 mais 4, 8 newtons. Então, qual é a força resultante sobre esse corpo B? Será 8 newtons. Agora, só uma coisa que eu não entendi ali no meio. Ali era. Não, na conta. Aqui? Isso, na linha. Não, embaixo, a linha de baixo. Essa. Tava 2 vezes 10, só que aí deu 2 e eu não entendi. Não, aqui, ó. Eu coloco já aqui, 2 vezes 10, 20. 20 vezes 0,2 vai dar 4. Ó. Tá vendo? Ah, e aquele 2 vezes 2 não tem nada a ver, entendi. Aí esse 2 vezes 2 é aqui, ó. É depois do igual. Tá vendo? Entendi. O 2 vezes 2 é o peso e a aceleração, né? E esse daqui. É a massa e a aceleração.
Isso. Corretíssimo. Entendi. Agora, vamos para o outro conteúdo. Que agora eu só vou ficar na explicação. Ficar assim, enquanto eu não explicar tudo em detalhes, e principalmente elevadores, cai muita teoria. Ou se não cai teoria, são cálculos que você, se você souber bem a teoria, o cálculo que era para ser 5 linhas, ele vai ficar uma linha e olhe lá, às vezes até meia linha. Então, vamos começar o plano inclinado. Ó, plano inclinado, é claro, eu tenho aí um objeto inclinado, né? Claro, professora, claro, professora. E daí eu vou fazer um outro desenho antes de colocar, deixar esse aqui, que é o seguinte. Ó. E eu lembro que eu coloquei isso numa prova do primeiro ano, muita gente errou. Muita gente, mas você não vai errar isso. A pergunta que eu fiz é o seguinte. Um pouquinho mais. Eu coloquei o bloquinho, tal qual está aqui. E perguntei para onde que estava a força-peso. E coloquei vários vetores aqui embaixo e pontuei. Vetor 1, vetor 2, então eu tinha aqui um vetor para cá, um vetor para cá, um vetor para cá, e numerei. Vetor 1, 2, 3, 4, 5. Perguntei para eles assim, qual dentre esses vetores, o vetor força-peso? Vetor força-peso. E daí eu quero explicar isso para vocês. Força-peso, deixa eu mostrar a cara. Oi, Sônia, para mostrar a cara, eu colocou na câmera de novo. Ó. Força-peso não interessa se é um plano inclinado, se é algo horizontal. Força-peso, ela é sempre para baixo. Se tiver um objeto num plano inclinado, se tiver o objeto, deixa eu tirar minhas coisas aqui, deixa eu fazer um plano inclinado aqui. Bagunça, mas tá bom. Ó, tá aqui, meu corpo, a borracha, um corpo no plano inclinado. Se essa borracha cair, para onde que ela vai? Ela vai para o chão. E ela cai verticalmente para o chão. Por que que ela cai? Porque existe uma força chamada força gravitacional ou simplesmente força-peso. Força gravitacional e força-peso é a mesma coisa. Força-peso é só a maneira resumida da fórmula. Depois, no futuro, você vai aprender a fórmula na íntegra. Mas força-peso e força gravitacional é a mesma coisa. A Terra sempre irá puxar esse objeto para o seu centro. É massa que atrai massa. Então, não interessa se o objeto está inclinado ou se está aqui, para onde que ele vai? Para baixo. Ó, na vertical e para baixo. Sempre para baixo, porque é a força gravitacional que puxa esse objeto para baixo. No caso, a força exercida pela Terra. A Terra atrai esse objeto para o seu centro. Então, aqui, quando o aluno olha no plano inclinado, ele acha que a força vai mudar de direção, a força-peso vai mudar de direção. Não vai mudar de direção. Então, aqui não interessa. Deixa eu arrumar minha bagunça. Então, não interessa se eu tenho algo na horizontal, vou fazer bem aqui, ó, tenho isso aqui. E faço o bloquinho. Esse bloquinho aqui, para onde que está a força-peso? Para baixo, ó. E aqui, aonde que está a força-peso? Também a força-peso está para baixo. Olha a força-peso aqui. Então, não interessa se o objeto está no plano inclinado, se ele está no plano horizontal, para onde que é essa força-peso, professora? Para baixo. Então, aqui é a força-peso, ó. Então, se eu colocasse vários vetores, ó, um vetor para cá, deixa eu colocar em outra cor. Um vetor para cá, um vetor para cá,
Vetor para cá, não interessa, você vai olhar para baixo. Para baixo aqui, ó, é o que é o meu vetor força-peso. Entendido isso? Entendido? Tem muito aluno que não falou, eu coloquei na prova e muito aluno errou. Mas você não vai errar, entendeu? Que força-peso é sempre para baixo? Fala com Sônia. Sim, força-peso é sempre para baixo. Não interessa o desenho que esteja, se ele está no plano inclinado, se ele está no horizontal, você sempre vai olhar a setinha para baixo. Tá. Agora, se eu pego, faço o seguinte, tá lá, vou te ter que tirar de novo. Tá aqui meu plano inclinado, suponhamos, tá meu plano inclinado. O que vai acontecer? E a minha borracha, que é o meu bloquinho, suponhamos que a minha borracha seja o meu bloquinho, ó, ela tá fazendo o quê? Tá sofrendo uma aceleração nesse sentido. Tá vendo? Ó, olha isso, descendo, descendo, descendo. Ou seja, existe uma força, suponhamos que essa caneta aqui represente a força, existe uma força nesse sentido aqui, ó. Uma força resultante nesse sentido. Por que existe uma força resultante nesse sentido? Porque o meu corpo está acelerando nesse sentido. O sentido da aceleração é o sentido da força resultante, ó. Tá para cá, então a minha força resultante é para cá, porque meu corpo está sendo acelerado nesse sentido. Tá? Então, esse bloquinho, suponhamos que esse bloquinho está acontecendo a mesma situação da borracha que eu coloquei aqui, ó. O bloquinho está aqui, ele está descendo aqui acelerado nesse meu plano inclinado. Aí ele pergunta, quem é essa força resultante aqui? Está fazendo esse corpo deslizar, vou falar assim, deslizar sobre esse plano inclinado. Então, quem é essa força que faz com que esse bloquinho aqui, a minha borracha, deslize no meu plano inclinado? Aí você vai olhar para o desenho, o que você vai perceber? E sempre vai ser assim? Sempre vai ser assim. Deixa eu só arrumar. Professora, mas a força-peso está para cá. Quem é essa força que promove esse deslizamento aí do meu bloquinho? A força-peso é aqui, ó, meu peso, minha força P. Existe, e aí vem a decomposição vetorial. Ó, quando eu tenho um vetor, se o meu vetor resultante é esse aqui, ó, inclinado, significa que ele é o resultado de dois vetores. Lembra lá? Eu tenho um vetor para cá, eu tenho um vetor para cá, eu tenho um vetor para cá, um vetor para cá. O meu vetor resultante é esse aqui, ó. Tranquilo? Tranquilo? Esse é o meu vetor resultante. Ele é o resultado de quem? Desse x mais desse y. Lembra a regra do paralelogramo? Você tinha lá o vetor, deixa eu colocar aqui a regra do paralelogramo para vocês. Tinha um vetor aqui, um vetor aqui. Aí o que você fazia? Você fazia isso aqui, ó. Lembram? Não ficou. Deixa eu aumentar isso aqui. Aí você pegava, pá. Aí aqui era o meu vetor resultante. Agora a gente está fazendo o inverso. A gente tem um vetor resultante e vai encontrar as componentes em x e as componentes em y. Olha lá, é o mesmo desenho, tá vendo? Tá vendo aqui? Olha lá. Ó, esse é o meu P, esse aqui vai ser o meu PY e esse aqui vai ser o meu PX. Tranquilo? Lembraram? Sim ou não?
Pode prosseguir? Não pode? Estão com dúvida? Quer que eu recapitule alguma coisa? Pro, deixa eu ver se eu entendi. A força-peso é sempre para baixo, não importa como esteja, se estiver inclinado para cima ou para baixo, força-peso sempre é para baixo. E Isso. o vetor resultante é sempre do meio, do y e do x e do y. É sempre o da diagonal, que está subindo. Isso. É Aham, sempre... correto. Ok, e foi isso, né? Isso. Então, Aí, aí o que acontece? A gente tem que descobrir como é que se calcula essa força aqui, ó, porque é essa força PX aqui que faz o bloquinho, ó, que é a situação que eu coloquei com a borracha. Existe a força peso para baixo quando eu coloco a borracha aqui? Existe. Porém, existe uma outra força chamada de PX que faz o meu bloquinho, ó, deslizar. Tá vendo? Ele está caindo, mas ele está caindo aqui, ó, deslizando sobre o meu plano inclinado. Então, como que eu calculo essa força que promove a aceleração desse bloquinho, assim, cá para cá, ó. Como é que eu calculo essa força que promove essa aceleração aqui, ó? E daí dá para a gente descobrir? Dá para a gente descobrir. De que jeito dá para a gente descobrir? Calma aí, eu vou mostrar agora para vocês. Ó, essa força aqui, PY, ela é igual à normal. Então, eu tenho um vetor para baixo e um vetor para cima. O que acontece com forças iguais, porém em sentidos opostos? Lembra lá do cabo de guerra? Alguém te puxa para cá com uma força de 2 newtons. Outra pessoa te puxa do outro lado com uma força de 2 newtons. O que vai acontecer com você? Você vai ficar parado. Então, essa força aqui cancela essa. Ó, essa cancela essa. Então, eu não vou dar olhares para essa, nem para essa. Eu quero saber quem é PX. Quem é PX? Vou fazer o desenho aqui. Um vetor, eu posso pegar o vetor, suponhamos que aqui esse meu pregadorzinho aqui seja o vetor PX. Eu posso fazer isso, pegar ele daqui e colocar para cá? Posso? Eu posso transladar um vetor? Posso ou não posso? Ó, suponhamos, tem aqui esse vetor aqui. Esse vetor aqui representa o meu pregadorzinho. Se eu fizer aqui, pegar ele daqui e colocar para cá, eu tenho o mesmo vetor? Ó, pegar ele daqui e colocar para cá, eu tenho o mesmo vetor? Tenho o mesmo vetor. O vetor eu posso transladar, eu não posso rotacionar. Agora, se eu fizesse isso aqui, ó, rotacionasse, eu teria um vetor assim, ó. Aí, esse vetor não é igual a isso. Porque vetor, eu tenho três coisas que eu tenho que observar no vetor. Módulo, direção e sentido. O módulo será igual, porém, o sentido é diferente e a direção é diferente. As três incógnitas têm que ser iguais. Então, quando eu pego daqui e translado para cá, é o mesmo vetor, porque eu tenho o mesmo módulo, eu tenho a mesma direção vertical e eu tenho o mesmo sentido apontando para cima. Então, esse vetor aqui eu posso transladar para cá. Por que eu vou transladar? Professor, porque só não deixa o negócio quieto, para você perceber quem é. Ó, e aí você vai usar da matemática. Vou redesenhar bem grande aqui embaixo, para você ver o que eu fiz aqui. Então, eu tenho... Opa. P para cá. Bem aqui. PY, que não vai adiantar em nada, porque ele foi anulado. E aqui, aumentar mais um pouquinho para ficar certinho, né? E aqui, ó, eu vou ter quem? Eu vou ter o meu PX. Olha o meu PX aqui.
O meu PX estava aqui em cima, eu transladei ele para baixo. Ó, o meu PX estava lá em cima, eu transladei para baixo. Por que eu vou transladar? Para ficar mais fácil para eu ver quem é PX. Ó, quem é PX? Tá vendo que é meu cateto oposto? Aí eu vou lembrar, se é cateto oposto, vou lembrar de quem? Seno. Ó, olha a matemática. O que é seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. E por que eu estou te ensinando até a parte de trigonometria? Porque às vezes você pode esquecer da fórmula. E daí, pela matemática, tem como você conseguir a fórmula de física. Aí eu vou olhar. Seno. Cateto oposto, PX. Sobre a minha hipotenusa, é essa aqui, ó. Meu desenho lá não tá tão perfeito. Tá vendo que a minha hipotenusa é essa aqui que tá na diagonal? É o meu P. Olha lá. Então, vou colocar aqui. P. Ou seja, quem é PX? Toda vez que for calcular PX, a força resultante que faz o meu objetinho lá, ó, deslizar aqui sobre o meu plano inclinado. Que era o exemplo que eu tinha mostrado para vocês. Vai ser P seno do ângulo. Então, essa força, como é que eu calculo, professora, a força resultante quando o bloquinho está aqui, está deslizando no plano inclinado? É a força, peso, vezes o seno do ângulo. P seno do ângulo. P seno do ângulo. Como é que calcula essa força? P seno do ângulo. Como é que calcula essa força? P seno do ângulo. Tranquilo? É essa forma. Eu só estou ensinando isso aqui para vocês porque às vezes você esquece disso aqui. E eu estou falando porque eu às vezes esqueço. E daí eu faço o quê? Eu eu olho a parte de trigonometria e chego na fórmula, tá? Para você não ficar decorando muita fórmula. Você precisa, já sabe da matemática. Tranquilo? Tranquilo, gente? Sim, essa eu tô conseguindo acompanhar direitinho. Não entendi. Tá. Ó, eu tenho mais um minutinho, vou só começar a falar. Porque eu tô muito ansiosa, eu quero explicar esse conteúdo. Gente, esse conteúdo é maravilhoso. Maravilhoso. Conteúdo que a gente gosta, você tem até prazer, você fala assim, você fica ansiosa para poder explicar. Aqui. Elevadores. Elevadores, aí depois na próxima semana eu explico melhor, e é esse conteúdo que eu estava falando para vocês, que eu tenho certeza que vocês podem pegar qualquer simulado que vocês vão gabaritar. Se tiver um assunto relacionado a elevador, você vai gabaritar, eu te garanto. Então, a situação é a seguinte, quando tem elevadores, aí você não vai olhar no desenho do livro, fala de força de tração, e blá, 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 não precisa saber daquilo. Primeiro, no elevador, eles vão colocar uma balança no teto, balança no chão, vão colocar uma balança. Essa balança, ela tem um nome, às vezes, de balança, e às vezes ela tem um nome, ou ela é chamada de dinamômetro. O que é um dinamômetro? Essa balança aqui é uma balança que não mede massa. Quando você vai numa farmácia, você vai em um local, você coloca tira o seu calçado e sobe sobre aquela balança é para medir massa, não é para medir peso. Fisicamente, peso é força. Tanto é que aquela balança te dá a unidade em quilograma. Eu tenho tantos quilogramas, tenho 50 quilogramas, 51 quilogramas, não interessa. Aquela balança afere a sua massa. Essa balança aqui, ou chamada de dinamômetro, ela vai medir força. Força. Ela não mede massa, ela mede força. Então, eu tenho uma balança que mede força, o exercício vai falar, ou o exercício vai falar a palavra dinamômetro. Tem muita gente que não sabe o que é um dinamômetro. Gente, uma vez estava
no final de semana, meu filho estava aqui e ele adora, o meu filho mais velho, né? Assistir aquele Quem Quer Ser o Milionário, só para ficar respondendo as questões. Tinha lá uma pessoa que tinha terminado a faculdade de física, e lá, por incrível que pareça, perguntaram o que era um dinamômetro. E ele não soube responder. Eu fiquei indignada. Como que ele não sabe? Da física ele não sabe. Então, o dinamômetro é uma balança, mas uma balança que mede o quê? Mede força. Então, você tem, geralmente, teve uns anos anteriores que eu pedi para os alunos confeccionar, mas ela depois eu vejo se eu acho aqui, mostro para vocês, mas é uma balancinha que você segura ela assim pela mão, coloca o objeto, e aí tem uma escalazinha nela, que a escala vai estar em Newton. Tá lá, 2 newtons, 1 newton, 2 newtons, 3 newtons, 4 newtons, ou seja, ela mede força, dinamômetro mede força. Aí outra coisa que também tem que ser falada, comentada em elevadores, então o exercício, se ele falar balança para medir força, se ele falar dinamômetro para medir força, as forças atuantes em elevadores são 2 forças que são importantes, as outras esquece. Quais são as 2 forças importantes? Existe uma força peso para baixo e existe uma força normal para cima. Aqui, ó, a força peso para baixo e a força normal, ela surge do quê? Do contato da pessoa com a superfície do elevador. Se a pessoa estiver com o pezinho no elevador, sobre a superfície do elevador, existe a força normal. Porque o que é força normal? Força normal é uma força de contato. Se a pessoa está com o pezinho lá na superfície, existe força normal. Porém, essa balança aqui, ó, então a força peso aqui e a força normal para cima. Essa balança, ela vai medir a normal. E por que ela vai medir a normal? Porque o que é força-peso? Força-peso é massa vezes aceleração da gravidade. A massa da pessoa vai mudar só pelo fato de entrar no elevador? Não. Ah, eu vou emagrecer, vou entrar no elevador, vou ficar mais magra. Claro que não, sua massa não vai mudar. A aceleração do planeta também, a força com que esse planeta te puxa para o centro, também não vai mudar, não. Então, a aceleração da gravidade não interessa se você está dentro do elevador, se o elevador está subindo, se está descendo, vai ser sempre a mesma, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a força, peso não vai mudar. O que essa balança vai medir aqui? A força normal. A normal é que vai mudar, porque horas a pessoa vai ter mais contato com a balança, com a superfície do elevador, horas a pessoa tem menos contato, tá? Então, isso aqui é importantíssimo para você conseguir resolver qualquer tipo de exercício. Você tem que saber essa teoria bem. Aí, na próxima aula, eu vou revisar isso aqui e já vou começar os casos, porque tenho várias situações. Cada situação é uma maneira de pensar diferente. E daí, se você aprender comigo, vai ter um jeitinho lá que fica bem fácil de você lembrar. Não perca nenhuma aula. Eu sei que nas próximas aulas tem prova, mas depois da prova, pelo amor dos meus filhinhos, dos meus futuros netos, não perca a minha aula de fazer a chamada. Já falei 1 trilhão de vezes isso, mas é que eu sei que é importante mesmo. E eu sei que vai te ajudar a maneira. Não tem como você errar um exercício, resolve exercício, você pega 5, 6 exercícios, você resolve em 3, 4 minutos no máximo, para você ver como fica fácil. Ó, deixa eu fazer a chamada, né? Chega de falar. Alice? No? Aline? Tá aqui na minha Presente. frente. Ana Beatriz? Presente. Ana Paula? Ana Paula? Não? Arthur, bom dia, Arthur. Sei que tu tá aí. Felipe também tá. Oi, Felipe. Felipe. Olha, cuidado, Oi, viu? professora. Ah! Gabriele, bom dia, Gabriele. Bom Eu sou um dia, aluno muito professora. quieto. Tô vendo. João Agripino. Eu não vi João Agripino.
Ai, João Gripino, bom dia, perdão. João Pedro, bom dia, João Pedro. João Pedro. Ai, gente, João Pedro tá aí. Tá, João Pedro? Ai, Não? professora, eu tô aqui. Ah, tá. Tá aí rapidinho. João Vitor Silva. João Vitor Silva. Tem um João Vitor que tá aí. É o João Vitor Santos. Acho que é o João Vitor Santos que faltou. Tá lá. Júlia. Ai, tá lindo nessa foto. Júlia. No. Cauã. No. Lenita tá aí. Letícia tá aí também, minha linda. Lígia também tá aí. As meninas lindas, né? Lucas. Lucas. No. Luiz. Luiz tá aí. Oi, Luiz. Manu também tá. Marcela. Não. Maria também tá, que eu lembro de ter falado de Maria. Maria entrou. Mariana também tá. Nicolas, não. Rafael, tá aqui comigo cedinho. Oi, meu querido. Oi, Rafael. Juan, tu tá aí? Oi, prof. Tô aqui, professora. Ah, tá. E Tamires também que tá aí. Então, por gentileza, não perca a minha aula, tá? Mesmo passando a prova, fica comigo. Até o último segundo, porque eu quero explicar esse conteúdo assim, gente, sabe? Destrinchar, assim, pedacinho por pedacinho para você, para ficar tudo mastigadinho, tudo muito fácil, coisa que você não encontra nos livros, coisa que você não encontra na internet, tá? Ó, beijo para vocês, bom final de semana, que seu final de semana seja abençoado, cheio de saúde para você e para sua família. Acho que a gente mais precisa de saúde ultimamente. Beijo no seu coração. Beijo, tchau, meus lindos. Tchau, Pro. Tchau, Pro.